Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é o versículo para a nossa reflexão. Então, estamos falando sobre oração. As nossas mensagens, elas sempre são gravadas e vão para o YouTube, o canal da igreja, e ficam lá para serem compartilhadas, ouvidas. Todos os irmãos que não tiveram aqui no domingo puderam ver o meu link ali no grupo da igreja e devem assistir. Quem não assistiu a mensagem do domingo passado deve assistir, porque senão você não pega o fio da meada para o domingo que vem. Eu nem entrei ainda em 2 Timóteo. Eu fiz um panorama geral do quadro da igreja, da situação em que vivemos, e aí então nesse próximo domingo vou estar falando sobre a vida do autor, a vida do receptor, e aí no outro domingo nós entraremos versículo por versículo em 2 Timóteo. Ore por mim, para que Deus possa estar me dando da sua palavra, me dando sabedoria, me enchendo dele, me dando disposição, para que eu possa ministrar ao coração dos irmãos, ir ao texto, me afadigar com a Bíblia, para que então ela fique viva ao nosso entendimento, que nossos ouvidos estejam compreendendo toda a palavra. Vamos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oração viva e vida de oração. Nós vamos falar hoje. Diz a palavra de Deus assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Todos juntos no 3. 1, 2, 3. Orai sem cessar. Amém. Senhor, Tua palavra diante de nós agora passa a nos encorajar sobre oração. O servo do Senhor que te fala, Deus, pede ao Senhor por graça, por misericórdia, para que o Senhor fale mesmo conosco sobre esse assunto, nos encorajando, nos exortando quanto a essa prática, nos polindo a nossa quanto à vida de oração, Deus. Ó Pai, esteja conosco e que a sua palavra suficiente, viva, esteja sendo capturada por cada coração aqui, pela ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco. Receba, Deus, todos os louvores que foram aqui entoados. Como é bom louvar ao Senhor. Ó Deus, que os nossos jovens, os nossos meninos possam sentir, ó Deus, esse desejo de estar pronto a servir na sua casa, Deus. Queira aprendendo um instrumento, sendo participativo, ajudando nas mídias. Ó Deus, desperta nos corações dos mais jovens o serviço real. E que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, nossos jovens aplicados em estarem prontos a te servir e a servir a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, te peço, Pai, fale conosco. Amém e amém. Vimos na quarta-feira passada sobre oração e destacamos, com base em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, a importância da oração individual, e também desenvolvemos o texto a respeito da resposta que é a oração diante daquilo que Deus faz conosco, se comunicando através da sua revelação especial, que é a sua palavra, e Jesus Cristo, e também através da sua revelação que nos é apresentada através da criação. E então nós respondemos a isso com oração. Na nossa oração nós falamos com Deus sobre
Ele, sobre nós e sobre todas as coisas que existem e acontecem, guiados pela soberania de Deus. Nós oramos porque entendemos, à luz das Escrituras, especialmente no texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entendemos que não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus é que Ele se revela e responde às nossas orações. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 14, nós somos orientados a orar uns com os outros. E essa oração de Atos 1,14, o texto vai nos trazer a verdade de uma oração unânime, oração conjunta. Atos 4,24 também nos traz essa realidade. E quando olhamos para o texto que lançamos mão para falar com base nele na semana passada, Mateus capítulo 6, versículos 5 e 8, trata da oração individual, aquela oração que no nosso íntimo nos conduz à contrição, nos conduz à adoração, nos conduz a nos aproximar de Deus, a se encher do Espírito Santo, a estar perto dele, próximo dele. E eu abordei a minha palavra inicial falando a respeito do seguinte: quando nós oramos, nós estamos tratando de fazer uma oração, uma manutenção preventiva da nossa vida espiritual. E também quando oramos, confessando os nossos pecados, nós tratamos de fazer uma manutenção corretiva da nossa vida espiritual. Então o crente, ele deve orar, porque a oração é uma bênção, um privilégio, como nós cantamos. E nesse privilégio que é a oração, nós temos a oportunidade de fazer a manutenção preventiva da nossa caminhada, vida cristã. E quando nós, por natureza pecaminosa, vacilamos, estamos fracos, desanimados, nós precisamos imediatamente orar, porque é nesse momento que a oração ela é corretiva. E então, irmãos amados, nós tratamos sobre os elementos que estão presentes na oração que Jesus nos ensinou e na oração bíblica. Eles são 4. Eu gostaria de citar e então ir diretamente ao assunto de hoje. Eu vou usar um artigo para que eu possa então apresentar 7 pilares sobre a oração. Rapidamente vou passar com os irmãos. Esses elementos que devem estar na nossa oração são: primeiro, expressão de adoração e louvor. Segundo, confissão contrita de pecado. O esboço da oração bíblica ela está na oração do Pai Nosso. E quando nós olhamos para algumas orações, eu citei elas aqui semana passada na Bíblia, nós vamos ver que esse esboço da oração do Pai Nosso ele está presente nessas orações. Davi com Neemias, com Abraão. Então esse esboço ele traz primeiro esse elemento que é a expressão de adoração. Segundo, confissão contrita de pecado. Quando Neemias ora, os irmãos lembram, ele orou e falou: Senhor, faço menção e confesso diante de Ti os pecados que eu e a casa do meu pai cometemos contra o Senhor. Terceiro, agradecimento pelas bênçãos recebidas. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha esse esboço que se espalha por toda a Bíblia. E quarto, intercessão ou súplica por outros e por nós mesmos. Aquela oração, ela está deficitária quando você ora louvando, com adoração, com louvor, com contrição, confissão de pecado, com agradecimento, mas quando você sabe que ao seu lado tem alguém que necessita de uma intervenção e você está seco quanto a isso, você está indiferente quanto a isso. Por nós mesmos, quando nós oramos, nós podemos e devemos colocar as nossas causas diante do Senhor.
aquele negócio, Deus, aquela situação, aquela porta. E eu tenho colocado algumas questões diante de Deus e experimentado das delícias das suas respostas. Tenho orado por nossa igreja, pedido ao Senhor que continue abrindo portas para a proclamação do Evangelho. Tenho orado por nossos jovens. Tenho certeza que Deus me responderá, para que Deus levante meninos, jovens, prontos a servir na casa do Senhor, polidos pela palavra, em santificação. Tenho colocado isso diante do Senhor. A palavra de Deus nos orienta a isso. E hoje eu quero estar indo ao texto para falar sobre a oração viva e vida de oração. Quando nós vamos olhar para essa passagem que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja a ter uma vida de oração. E quando nós temos uma vida de oração, nós vamos consequentemente ter uma oração viva. E quando eu falo de oração viva, é que de fato existe oração morta. E quando Jesus Cristo ele vai orientar sobre a oração, ele vai abrir oração usando o exemplo ruim dos fariseus, dos hipócritas, que tinham uma vida de oração morta, porque faziam para ser vistos pelos homens, e nas suas muitas repetições, e não pela contrição, não pela adoração, não pelo agradecimento, não por pedir e suplicar por suas causas e pela causa do seu próximo, eles estavam repetindo inúmeras vezes as suas orações, achando que por muito falar eles poderiam e seriam ouvidos. E então, meus irmãos, quando eu olho para o apóstolo Paulo se dirigindo aos Tessalonicenses e dizendo orai sem cessar, não estou falando para você fechar o seu olho e andar o tempo todo de olho fechado e orando. Você vai arrumar problema. Imagina só, eu vou na palavra de Deus e vejo o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses orai sem cessar. Então eu entro no meu carro e vou trabalhar. E eu lembro daquele versículo, então eu fecho meu olho e começo a orar, e vou dirigindo e com o olho fechado e orando. Até porque, irmãos, nós criamos uma religiosidade no campo da oração. E quando nós criamos essa religiosidade no campo da oração, nós achamos que o orar sem cessar, instruído pela palavra de Deus, é sempre estar com o olho fechado, sempre estar ajoelhado, ou sempre estar naquele ritual que você gerou, e que às vezes é uma oração, mas não é viva. Por isso, eu gostaria de olhar com os irmãos o que o John Bunyan, ele fala sobre a oração. Ele tem um livro muito conhecido, muito bom, de 47 páginas, que fala especificamente sobre a oração. Ele foi publicado agora recentemente, a sua segunda edição. O livro original dele é um tratado sobre a oração, e o livro que lançaram dele agora é Orando no Espírito. E então no livro um tratado sobre a oração, ele vai trazer 7 pontos sobre o que é oração. São esses: oração é feita de modo sincero, de modo consciente, de modo afetuoso, derramando a alma diante de Deus por meio de Cristo, no poder ou ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra. 6, para o bem da igreja. 7, com submissão fiel à vontade de Deus. E com esses 7 pontos eu aprendi algumas coisas, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Oração viva e vida de oração.
de modo sincero. Não adianta eu e você orarmos sem que aquilo venha do coração, seja sincero. Não existe pedido de perdão a Deus em meio à oração de boca para fora, já programando o próximo pecado. Deve ser feito de modo sincero nossa oração. Não precisa de palavras polidas, não precisa de conhecer e citar inúmeros versículos, mas ela precisa ser sincera. Há uma necessidade de que seja sincera, de modo consciente. Ou seja, quando você ora, você precisa entender o que você está fazendo. O apóstolo Paulo, instruindo orai sem cessar, ele está nos conduzindo a um entendimento de que nós devemos entender o que nós estamos fazendo. Com consciência, com entendimento. Eu oro porque eu sei ao Deus que eu estou orando, eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele pode, eu sei quem Ele é, porque a Bíblia me informa sobre isso. Os seus feitos, a sua grandeza, os seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis, a sua ação na história, a sua soberania que rege todas as coisas, de modo afetuoso. A oração, ela sim deve ter esse componente indispensável de afeto, como alguém que fala ao Pai, como um filho dependente que não pode fazer determinada coisa sozinho e vai ao Pai pedir para que o Pai então lhe conduza. Com afeto. Você não está falando com estranho, irmão. Quando você ora, você não está falando com estranho, porque o Deus que esquadrinha corações, Ele te conhece, Ele já sabe das suas necessidades antes mesmo de você pedir. Mas a soberania de Deus, ela é tão linda, maravilhosa, plena, que ela nos conduz a ir em direção àquilo que Ele tem para nós, por intermédio ou pela oração. Então, irmãos, vemos também que a nossa oração, ela deve ser feita no poder e ajuda do Espírito. Quando o apóstolo Paulo vai nos instruir sobre isso, ele vai falar que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós vamos orar, nós precisamos estar certos disso, de que já que não é pelo nosso muito falar, já que não é por aquilo que nós podemos fazer ou temos de bom a oferecer. Eu escutei uma parada hoje, trabalhando, hoje não, foi ontem, eu estava entregando, e aí de repente eu cheguei numa oficina de lanternagem. Escuta essa, jovem. Eu cheguei na oficina de lanternagem, tinha um cara parado conversando com outro, um Meriva, limpinho, bonitinho, bem preparadinho, e ele começou a sua falácia, dizendo bem assim: você não sabe o que me aconteceu agora, falando com o outro, e eu perto com a carta na mão para entregar. Acabou de me acontecer, cara. Aí eu pude ter certeza que eu estou com crédito com Deus, aí que você sabe que você tem pontinho com Deus lá em cima. Eu estava com meu carro, e aí na hora que eu fui sair, meu carro morreu. E ele falando em tom de comemoração o que aconteceu, o que eu vou contar aos irmãos agora. E meu carro morreu, eu não consegui sair. Aí tinha um coroa na minha frente, ele foi e saiu. Na hora que ele saiu, caraca, deu aquela gargalhada. Veio um carro e deu uma pancada no meio do coroa. Eu falei: caramba, quanto crédito com Deus, irmão. Nós temos visto, irmãos, pessoas que vão orar e reivindicam para Deus. Você já deve ter escutado nessas televisões, nessas igrejas que são televisivas aí, nós escutamos muito: eu determino, eu quero, eu tomo posse, pelo amor de Deus, não é assim a oração. Não é pelo que nós podemos reivindicar de Deus, mas sim por quem Ele é.
mas sim por intermédio do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra. Por exemplo, irmãos, nós estamos com um carro quebrado, uma peça de um carro que está já corroída, já deu o prazo dela, tem que trocar. Por exemplo, vou citar aqui a direção da Kombi. Nós vamos fazer um embuchamento de direção da Kombi da igreja. Aí, não, Amaral, não vão levar em mecânico não. Vamos parar a Kombi na frente da igreja, vamos fazer um círculo em volta dela de oração e vamos orar para Deus restaurar essa peça. Irmão, qual base bíblica e fundamento tem para fazer isso? Está em conformidade com a vontade de Deus que a nossa Kombi esteja em boas condições para trazer os irmãos a cultuar na igreja? Sim, absolutamente. Mas, irmão, peça quebrada não é oração que troca, é mecânico. Precisamos entender isso, irmãos. A nossa oração, sabe aquelas coisas mirabolantes que a gente fica pedindo e esquece de pedir as que são fundamentais? Tais como salvação dos familiares, pedir pelos enfermos, pedir para que Deus guarde a sua igreja e fortaleça. Aí nós queremos pedir as coisas mirabolantes, Senhor. E aí a gente faz aquele discurso, achando que a gente está convencendo Deus com o nosso discurso. A oração deve ser feita, em sexto ponto, para o bem da igreja. Quando nós enfrentamos desafios, irmãos, como igreja, aí que nós precisamos orar mais ainda, pedindo em favor da igreja. Quando temos cristãos ou irmãos em Cristo que estão fracos na fé, faltantes, oscilantes, nós precisamos então fazer o que? Orar. Isso é orar pelo bem da igreja. Orar pedindo a Deus que abra portas, que levante recursos. Isso é bênção, é para o bem da igreja. E por último, com submissão fiel à vontade de Deus. Ou seja, eu não oro batendo no peito dizendo: Senhor, eu preciso, eu tenho que ter isso. Eu oro me submetendo, e a palavra de Deus vai nos orientar mais uma vez. A oração do Pai Nosso, você está muito familiarizado com ela. Você vai olhar e ver isso. Você vai olhar Jesus orando no Getsêmani: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade. Você vai ver o apóstolo Paulo indo diante de Deus, orando, clamando, e por 3 vezes repetindo a sua mesma oração. Todos esses textos, eu só não estou indo na referência porque nós citamos todos eles e lemos eles semana passada. O apóstolo Paulo clama 3 vezes: Senhor. Ele tem um espinho na carne. Ele clama, mas o Senhor vai responder para ele falando: a minha graça te basta. Submissão. O que eu faço quando eu vou em oração diante de Deus e a resposta dele é: a minha graça te basta? Eu me submeto a isso. A oração não pode ser feita com determinismo, mas sim com submissão à vontade de Deus, submissão fiel. E aí eu olho para esse texto: orai sem cessar. E sou conduzido a olhar para Mateus 7. E se você quiser olhar comigo esse texto, Mateus capítulo 7, versículo 7. Até o versículo 12. Está escrito, olha o contexto: orai sem cessar, continuidade em oração, continuidade. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão
o filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Queridos irmãos, a verdade de uma vida de oração e de uma oração viva é que nós devemos sim ser insistentes em nossas causas diante de Deus. Isso não diminui Deus, ou isso não incomoda Deus. Não há nenhum embasamento bíblico para que diga que nós estamos incomodando Deus com nossas orações, e não há nenhuma orientação bíblica para que você ore e agora o que der deu, já orei, já não vou orar de novo não, porque já orei uma vez, Deus já sabe. Isso é rebeldia, isso é não saber ter submissão fiel à vontade de Deus, ao tempo de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Cristãos devem ter uma vida de oração polida, e eles devem orar sem cessar, e eles devem orar insistentemente por suas causas. Seu pai já se converteu, Wellington? Orai sem cessar. Davi está ingressando nos concursos, colocar diante de Deus em submissão contrita. Já passou nenhum? Ainda não. Orai sem cessar. Já está todo mundo salvo lá na sua casa, Claudinho? Não. Orai sem cessar. Lá na sua família, Sinei, tem alguma coisa que você olha e fala: Senhor, essas coisas precisam ser ajustadas por Ti. Orai sem cessar. Está sentindo falta do filho amado sentado aqui no banco com a família? Orai sem cessar. Tem gente para ser salva aqui em Aracaju, Água Fria, Bela Joana? Sim, orai sem cessar. Ah, mas pastor, a gente está aqui há 28 anos, a gente ora direto por essa turma. E será que não está no tempo de parar de orar não? O senhor está pregando, está convidando, faz carta, visita. Orai sem cessar. E entende por quê? Que esse texto do orar sem cessar, ele linka diretamente ao texto de Mateus capítulo 7, versículo 7. Porque quando o sem cessar nos conduz a uma insistência, a uma busca contínua. Até quando eu oro para um familiar meu se converter? Até que ele se converta. Ou então vá ao juízo, e aí não tem como orar mais pelos mortos. Até quando que eu oro para que Deus traga um avivamento, manifeste a sua palavra, salve vidas na minha igreja? Até que isso aconteça. E quando acontecer, continue orando para que continue acontecendo. Querido irmão, nessa noite de um momento tão precioso de oração, Claudinha, você preparou aquela música que eu te pedi? Está me devendo então. Eu vou cobrar com juros. Então nós devemos, irmãos, estar dedicados. Estar dedicados, irmãos, à oração contínua, sem cessar, insistente, e que tenha esses componentes, irmãos, não se esquecendo sempre de modo sincero. Não é pela repetição, é pela sinceridade. De modo consciente, eu entendo o que eu estou fazendo. Sabe aquela questão que a gente tem de vai orar, né, e quando a gente está com muito sono? Não deve ter acontecido isso com você. Você vai orar, começa orando,
está pedindo por uma coisa, você está com tanto sono, você está orando, quando você está falando coisa ali que você nem está ligado mais que você está falando. Já aconteceu assim? Você está orando e diz, meu Deus do céu, volta aqui para a oração, meu Deus. Não, é oração consciente. De modo afetuoso, íntimo, de coração, no poder e ajuda do Espírito Santo, e você pode contar com o Espírito Santo em meio à sua oração, para interceder por você, para endireitar as palavras, para colocar você contrito à ação do Espírito, buscando as coisas de Deus que Ele prometeu na sua palavra, ou estão em conformidade com ela, para o bem da igreja. Senhor, a minha igreja, lembra da igreja, irmão, não esquece de orar pela igreja, com submissão fiel à vontade de Deus. Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, Jesus Cristo nos ensinando, mas seja feita a sua vontade. E aqui está o X dessa questão para eu fechar a minha reflexão com os irmãos. Quando nós oramos, insistimos, entendendo que é segundo a vontade de Deus, nós não é falácia, não é por causa do muito falar, da repetição, é porque nós entendemos que nós estamos indo em direção à vontade de Deus, e se Ele quiser, Ele faz. Quando nós passamos a orar sem cessar, insistentemente, em submissão à vontade de Deus, nós entendemos que nós não estamos determinando através da nossa insistência, mas nós estamos submissos à vontade de Deus. Cabe a Ele, no seu tempo, da sua forma, como Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser fazer. Esse é o sentimento daqueles que têm os parentes longe e oram por aqueles parentes. Eu me lembro muito da Jéssica, quando eu olho por essa questão familiar e orar com os parentes longe. E a gente está aqui, temos a nossa igreja, temos o nosso ciclo de amizade, temos o nosso contexto, a família lá longe, não está inserido nesse contexto, não vai à igreja, então nós oramos pela salvação. E aí como que Deus faz? Deus levanta um homem lá, um evangelista, começa a pregar, convidar, coloca um amigo perto do irmão, e aí ora por ele. Nós estamos orando aqui também, e continuamente orando, começa a salvar. Assim, esse sentimento que nós temos, a sua vontade, Senhor. Nós entendemos que nós não determinamos o que Deus tem que fazer através da nossa insistência, mas nós entendemos que nós estamos nos submetendo à vontade dele, indo em direção, clamando, e não há conflito, como vimos semana passada. Não há conflito, há completude, a vontade de Deus e a oração. Se Deus sabe o que eu vou pedir antes mesmo que venha à minha boca a palavra, como o salmista disse, então por que eu oro? Que a vontade de Deus está aqui, e a sua soberania já predeterminou. E então, na sua soberania, Ele também nos conduz a orar, para que nós sejamos guiados pelo Espírito em direção à sua vontade. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos cantar? E a gente vai então louvar esse hino, depois vamos orar encerrando. Vamos fechar os nossos olhos. Esse momento é você praticar o que você está ouvindo, irmão. Esse momento é que você tem para... Então, Senhor, diante da Tua palavra, eu agora vou agir. E aí você passa a agir nesse momento. Vamos, então, louvar a Deus com essa canção. É um momento de contrição, é um momento de oração. E aí depois nós vamos, então, orar para encerrar o culto.
Santo Deus, nos achegamos a Ti, ó Deus, em oração. Essa foi a ferramenta, ó Deus, escolhida pelo Senhor e dada a nós pelo Senhor, como um canal direto, ó Deus, ao Senhor, ó Deus. Mas aprendemos pela Sua palavra, ó Deus, que devemos aprender a orar. Ó Deus, por isso, ó Pai, como nós clamamos a Ti desde o início desse culto, ó Deus, ensina-nos a Tua palavra e ensina-nos a orar, ó Deus. E que possamos orar, ó Deus, despojados de todo egoísmo, de toda vaidade, ó Deus, de todo orgulho, de toda soberba, ó Deus, mas que possamos ser tomados, ó Deus, por convicção de pecado, ó Deus, que possamos ser tomados, ó Deus, por um senso de pequenez, ó Deus, nas nossas orações, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, ó Deus. Possamos orar como convém, possamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, ó Deus, suplicando a Sua intervenção, ó Deus, mas conscientes, ó Deus, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Possamos orar sem cessar, ó Deus, constantemente, continuamente, insistentemente, ó Deus. Possamos orar, ó Deus, que o Seu povo, ó Deus, saia daqui consciente, ó Deus, de que devemos orar sem cessar, ó Deus. Orar pela nossa casa, mas orar pela casa dos nossos irmãos. Orar pela nossa cidade, mas orar pelo nosso estado. Orar pelo nosso país, ó Deus. Orar pela nossa igreja, Deus, mas orar pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra, Deus. Orar por proteção, mas que o Senhor também proteja o Seu povo espalhado pela face da terra, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos orar, ó Deus, todos os dias, orando sem cessar, em nome de Jesus. E orando de forma bíblica, ó Deus, humilde e sincera, como aprendemos aqui. Não sejamos, ó Deus, que não criemos modelos mecânicos, ó Deus, religiosos, mas que aprendamos, que aprendamos com os princípios que o Senhor nos ensinou na Sua palavra sobre oração e possamos aplicar nas nossas orações diariamente, ó Deus. Em nome de Jesus. É a oração que nós te fazemos. Por isso, ó Deus, que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas orações. Que venhamos clamar pelo Seu perdão, ó Deus, mas que também possamos, ó Deus, perdoar aquele que nos devem, que nos ofendem, ó Deus. Possamos clamar pelo Seu sustento, ó Deus, mas clamar para que o Senhor também sustente a vida dos trabalhadores, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que também dependem do trabalho. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós suplicamos ao Senhor. Mais uma vez, eu clamo ao Senhor, ensina-nos a orar. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.